salve aí, não. Então, na época, em 62, não, em 59, meu pai comprou esse terreninho lá perto da caixa d'água. Aquilo ali era mato, longe do centro. Já foi uma perda para mim, porque embora em casa alugada, eu morava na rua 13 de Maio, que é no centro. Cruzamento com o Eduardo de Castilho ali. Sim. Tinha com o vizinho a Marlene Soretes, que é nossa amiga até hoje, do meu lado ali. E fomos morar nessa casa. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. E eu cheguei lá por causa do rádio. Então, mas, por exemplo, eu não entendo como é assim. Não tem água encanada, tinha poço. Poço de 20 metros de profundidade. Toda casa tinha poço? Toda casa. Era... Toda casa. Quem que fazia um poço? Peraí, Rogério. No interior, no centro já tinha água encanada e esgoto. Ah, tá. Só que lá era novo, lá não tinha. Era um lugar afastado. Assim. Era bem afastado do centro. Então não tinha água, nem esgoto, nem energia elétrica. E eram aquelas privadas no quintal. Aquele buraco que fazia uma construçãozinha e ficava sempre num canto do terreno lá. Então era assim a vida naquela época. E banheiro era fora de casa, né? Fora. Isso eu lembro. Eu lembro de ir pro interior ainda, na casa da avó, e tinha um banheiro para fora. Fora de casa. Porque não tinha fossa? Como que era? Era fossa. Era um buraco no chão, não era? Não, a privada era só um buraco no chão. É. Mas o resto do... Não, mas na sua época, como que era? Era assim? Era buraco. Em toda a casa da minha avó. E depois que enche aquele buraco aí? Faz outro buraco. Tapa aquele, joga terra e faz outro buraco. E aí leva a cobertura para outro lugar. Ou desmancha, né? Porque desmancha. Naquela época, para você ter ideia, não se assentava tijolo com cimento e areia. Era como? Fazia, por exemplo, eu me lembro muito da minha primeira casa, essa casa que eu estou falando, que nós fomos morar em 59, ficou um buraco enorme no quintal, porque era feito com barro vermelho. Tirava a terra do chão, ia cavando, misturava com água, só água, não tinha ferragem, não tinha nada, e assentava os tijolos. Caramba! Então, eu morei nessa casa, não era rebocada, era tijolo ali, você tava... E a avó, sua mãe, fazia o que da vida? A minha mãe, ela cozinhava para 12 pessoas, ela e meu pai e os filhos. Ela lavava toda a roupa, passava com ferro à brasa, não tinha ferro elétrico. Explica como que é ferro à brasa. Ferro à brasa era um ferro mesmo, de ferro, que abria uma tampa e você punha brasa quente lá dentro. Isso parece desenho dos Flintstones, né? Coisa... Não, mas é isso. E essa brasa tinha que... Como? Essa brasa é feita numa fogueira? Não, aproveitava do fogão. Fazia o almoço, queimava a lenha e ficava as brasas. Aí colocava dentro... Aqui na tua casa, quando você faz um... Sei, tem você põe fogo na lenha... Aquelas brasas que aquela brasa vermelha, aquilo ia no... Aí colocava nesse reservatório. Isso. E aí ia passando. E ia passar roupa com aquilo. Mas ficava bom como se fosse hoje, assim? Claro que não, né? Mas ficava... O ferro também devia ser diferente. E tem mais, a minha mãe lavava e passava a roupa dos 12 da família e tinha sempre 3 ou 4 famílias que ela lavava para ganhar, para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. E nós, filhos, os maiores, para sorte... Os 4 primeiros filhos eram homens. Ah, isso ajudava, né? E por incrível que pareça, eu sou o mais velho, mas foi o que comecei a trabalhar por último. Adivinha por quê? Por quê? Porque meus irmãos nunca quiseram estudar. E não que eles fossem obrigados a trabalhar. Primeiro era um costume naquela época. Costume criança trabalhar já desde cedo. Eu estou falando da década de 50. Tá? Era costume a criança trabalhar, não é coisa pesada. Mas, por exemplo, eu e meus irmãos tinha aquela máquina de amendoim, de trabalhar o amendoim, né? Tirar a casquinha? Café, feijão. Então, o trabalho da criançada era separar aquele cisco que tinha. Eu e meu irmão, o segundo irmão, que hoje é falecido, Luiz, fazíamos um serviço que hoje eu vejo a estupidez que era. Tinha uma máquina de beneficiar arroz do lado da nossa casa, bem perto, umas 3 quadras. E eles... Você imagina como é que descasca o arroz? Você já viu o arroz quando colhe? É que a gente só compra arroz e já está prontinho, né? Claro, mas como que é o arroz? O arroz tem uma casca amarela
Dentro tá branquinho. Eu lembro. Antigamente, quando era criança, a gente separava isso, não separava? Separava porque ficava alguma no meio. Tá. Hoje não. Hoje já vem limpinho. Tudo... antes a gente separava essas amarelas. Feijão, o arroz, era tudo separadinho. Então como que vinha? Vinha encapado? Escolher. O termo era esse. Vou escolher feijão, vou escolher o arroz. Então, e essa máquina de beneficiar, ela separava o arroz da casca, e essa casca tinha um negócio soprando, um soprador mesmo, um ventilador, que mandava aquilo para uma casa lá em cima, para um cômodo de madeira, que tinha uma abertura embaixo, os caminhões entravam debaixo, abria-se a tampa e empurrava aquilo para a carroçaria do caminhão. Para encher de arroz. É para encher, para fazer adubo. Eles espalhavam depois essa casca. Só a casca. Só a casca. Tá. Não, mas imagina que eu e meu irmão... Respirando aquilo. Ficava dentro dessa casa fechada, só tinha um buraco. Caramba. Com o ventilador fazendo aquele voar, a gente punha um pano na boca e ficava empurrando para carregar o caminhão. Caramba. Você imagina. E hoje qualquer coisinha é bronquite, e nunca tivemos nada, mas era um risco. Era um risco, caramba. Bom, então o senhor perguntou.